Olá, saúdo a todos e todas que nos prestigiam assistindo o Papo Instigante pela Docton TV ou pelo canal YouTube. Agora, em um novo formato, estamos fazendo a série Livre Pensar. O Papo Instigante é um programa do Centro Cultural Casarão das Artes, em parceria com a Rede de Ensino Docton e a Docton TV. Bom, minha gente, considerando que o ano de 2020 vem nos apontando como um novo modelo de vida, né? Daí essa necessidade de revisar essa forçada experiência e nos preparar aí para o mundo pós-Covid. O ambiente familiar e os espaços de convivência coletiva, como a escola, passaram por enfrentamentos e grandes desafios, mudando aí o filtro e aprendendo a dar um novo significado ao papel de pais e educadores. Assim, a proposta do programa é comentar como as mudanças associadas à Covid-19 alteraram as rotinas das crianças e dos adolescentes e como podem influenciar na saúde física e mental, envolvendo o comportamento, os sentimentos e a aprendizagem. E vamos aos convidados de hoje. Diretamente de Quebec, Canadá, a médica Laura Lima Gomes, pediatra, graduada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, integrante do podcast Café com as Pediatras, sobre acolhimento, empatia e saúde das crianças. Diretamente de Minas Gerais, Contagem, temos aí o educador Rafael Mansur, que é consultor educacional, graduado em pedagogia pela Universidade Estadual de Minas Gerais, com MBA em gestão de projetos pela USP. Rafael é palestrante premiado nacionalmente por 4 projetos de educação e é o idealizador e curador da Bienal do Livro de Contagem. Diretamente de Caratinga, Minas Gerais, estamos recebendo Michelina Oliveira, psicóloga infantil, com formação em psicopedagogia e neuropsicologia. Michelina integra a rede de ensino Docton, atuando no núcleo psicopedagógico. Bom, meus amigos, no contexto aí da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, a rotina de estilo de vida da população mundial e brasileira mudou aí drasticamente, trazendo importantes consequências sociais, né? A gente começou a ver que crianças e pais estão lidando com situações altamente estressoras e ameaçam aí a capacidade de enfrentamento mais adaptativo. Eu, então, quero iniciar esse programa perguntando a vocês, né, já colocando aqui nesse coletivo, de que forma, nesse tempo de quarentena, vocês perceberam mudanças dos pais na educação dos filhos? Quem começa? Eu vou tentar puxar a fila aqui, porque eu observo de pertinho, desde o primeiro dia aqui, acompanhando a turma na escola. Bom, primeira vez, obrigado pelo convite, Américo. Uma honra estar aqui com todo mundo, com a Laura, com a Michelina, com você. E respondendo essa pergunta, tem uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, que com a pandemia, as escolas acontecendo, algumas, né, nem todas as escolas estão acontecendo online por causa de questões sociais, enfim, estrutura, mas acompanhando as escolas acontecendo dentro da casa dos alunos, e aí muda muito a relação, né, assim, a gente passa a entrar naquele ambiente e aí a escola, ela fica mais exposta e ao mesmo tempo a família fica mais exposta. A gente entendeu, assim, aí respondendo essa questão do comportamento, o que a gente observou, eu aqui observo muito que as famílias pouco entendiam de fato, já era uma desconfiança, mas agora fica mais visível, pouco entendiam de fato de como que funciona o processo de educação e como lidar com isso dentro de casa, né? No início houve muita confusão, a gente ouvia muitas mães, muitos pais falando que agora a gente está tendo que fazer o papel do professor, eu de cara sempre negava aqui para as famílias, falava, gente, primeiro que isso é impossível, assim, né? O papel do professor, para ser feito, ele precisa, antes de tudo, ser professor. Achavam ainda, ficou visível, né, mais do que nunca, que eles achavam que a escola é esse lugar só de construção de memorização de conteúdo apenas, deixando de lado
as outras questões, porque as primeiras indagações foram essas, e o que eu observei com o tempo, né? Isso é fato, assim, de vê-los se transformando também. Eles perceberam que a escola, ela precisa, inclusive, de ser mais do que um lugar de conteúdo, 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 atividade, atividade, atividade. Por quê? As instituições que, inclusive, optaram por esse caminho no início, só em vídeo atividade, só em vídeo atividade, foi a parte mais desgastante e foi a parte que as famílias perceberam que ali não se forma, só com aquilo não se faz conhecimento, não se faz educação, porque eles estavam sentindo falta do contato professor-aluno, estavam sentindo falta do afeto, estavam sentindo falta de outras discussões. Então, eu observei muito o comportamento da família tendo uma visão diferente do que a escola nesse momento, sentindo falta de outras coisas e vendo que a videoaula só não basta, que a gente precisa de outras coisas. Então, isso ficou muito evidente, era um processo que ainda faltava, né? Por quê? E aí é isso, assim, a escola ficou muito exposta e a família também ficou muito exposta. E aí esse é um outro lado que provoca também os professores. A vida inteira a gente fala, né? Eu sempre converso muito com os professores do sítio, sítio, né? Quando falar sítio é a minha escola, chama sítio escola, aí eu já estou acostumado a falar sítio. Eu sempre converso muito com eles no sentido de conheçam a família dos seus alunos, sabe assim, quando vocês forem entrar numa sala de aula, tem 20 alunos ali dentro, saiba mais ou menos o que está acontecendo ali na vida de qualquer um, porque vai influenciar na aula do dia a dia. E agora a gente está dentro da casa deles. E aí está ficando mais evidente ainda e está mudando também o nosso comportamento, porque eu olho um aluno que está num ambiente não muito legal de estudo, com muito barulho e tal, eu começo a mudar um pouquinho para poder atender as demandas dele. Então, esse comportamento está mudando, tanto das famílias lidando com o processo de educação, e no sentido também de que tem muitas famílias indo com mais calma agora, que eu acho que aquela pressa do educar, sabe, assim, principalmente as crianças mais novinhas, da alfabetização, aquela pressa, aquele desejo da mãe de, preciso alfabetizar. Agora elas perceberam, opa, acho que talvez esse não seja o ponto, a gente precisa trabalhar outras coisas, né? Muito por essa observação de que estamos expostos, né? Mas eu tenho visto esse comportamento mudar por causa disso, quase com o sentido de, opa, eu tô vendo que a escola é mais do que eu imaginava, e a escola também está vendo que aqui é um pouquinho diferente do que eles imaginavam, do que era, assim, o contexto está sendo valorizado dos dois lados. Passei a bola aí para alguém agora. Nossa, gente, tentando contribuir um pouquinho, assim, primeiro eu tenho que falar que eu vou falar de um lugar de privilégio muito grande, né? Eu tô, né, num ambiente seguro, num país que alguns estresses eu tenho menos do que outros, né? Então a gente tem um bem-estar social mais garantido e tudo. Mas eu acho que o que eu observo de mudança de comportamento de uma forma geral é que é como se a gente estivesse vivendo pequenos lutos, né? Assim, parece que às vezes é simples, né? Mas não, assim, são esses pequenos lutos vão moldar muito como a gente está lidando com essa situação, né? Então a gente vai ver vários momentos de negação, então deixa rolar, não está acontecendo, em momentos em que a gente vai ter sentimentos profundos de tristeza, de raiva, né? E então, assim, eu acho que é um convite para a gente pensar, né, assim, nas coisas que a gente não tem controle. E as crises são momentos da gente fazer novas escolhas, né, assim. Então, eu fico pensando, a gente já vem um movimento de repensar qual que é o conteúdo importante, o que a gente tem que passar para os nossos filhos, né? É uma coisa tanto de uma como eu falo assim, é um investimento a longo prazo que você não tem ideia do resultado final, né? Assim, é como se fosse de alto risco, porque você não sabe se você vai ganhar, não é uma poupança. Então, assim, a gente fala de conteúdos para adultos que a gente nem sabe quais caminhos profissionais eles vão escolher, né? Então, acho que isso reforça mais ainda, e para mim a visão, eu sei que eu tenho crianças pequenas, meus filhos têm 3 e 6 anos, não é a mesma preocupação que outras pessoas que têm crianças mais velhas, mas assim, o tanto que às vezes o componente emocional, a inteligência emocional, é uma ferramenta que a gente não pode minimizar, nunca podia, assim, menos ainda agora. Então, esse apoio emocional, essa estabilidade em casa, esse, né, aprender a lidar com as dificuldades, eu acho que é um grande convite para a gente pensar e às vezes até repensar formas, como que a gente aprende, né? Como que a escola se estrutura, isso que o Rafael mencionou, assim,
de uma forma bem mais detalhada, mas são esses momentos mesmo, assim, para a gente pensar nisso, né? Então, vou falar um pouquinho dos dois papéis, né? Porque eu trabalho em escola pública, trabalho em rede particular e também sou mãe. Então, eu tenho uma visão um pouco mais ampla em relação a tudo isso, que são realidades diferentes socioeconômicas. Mas uma das questões que me chamou atenção é que, de fato, os pais precisam reconhecer qual é o papel dele enquanto pai na educação dos filhos. E é isso que talvez tenha trazendo todo esse luto que a Laura colocou, porque os pais não se colocavam nessa posição de papel, né, de qual é o meu papel na educação do meu filho, o que eu preciso fazer para ajudar meu filho. Então, muitas vezes, os pais não sabem nem o que está acontecendo com o filho, o que precisa ser feito para ajudar, né, como pai, né, como eu posso ajudar meu filho, o que eu preciso fazer. Por conta do nosso trabalho do dia a dia, a gente trabalha de manhã de tarde, e aí emendando, chega em casa cansado, a gente não tem esse acompanhamento diário da estrutura cognitiva, o que ele não aprendeu, o que falta, que tipo de aula ou conteúdo que ele precisa melhorar. Então, os pais, eles estão assustados com isso, e aí vão colocar que agora tiveram um insight, que eles precisam acompanhar o filho, independente da idade, que é o que acontece com o adolescente. Os filhos entram lá no 6º ano, os pais esquecem que eles precisam ainda do acompanhamento. Eu falo porque eu vejo os meninos de 4 anos, quando chegam na escola, os pais choram, eles entram no processo de luto, e aí no 6º ano os pais esquecem que eles ainda estão no processo de desenvolvimento cerebral, o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, não está completamente solidificado, e os alunos eles ficam sozinhos, pedindo socorro, porque ainda não tem essa ajuda mais, os pais esqueceram que eles também precisam. Então, esse luto e essa negação vem por quê? Por que às vezes a gente tem essa dificuldade, como o Rafael falou? Porque eu nego que eu preciso estar junto com meu filho. Eu sou mãe, e eu acompanhando meu filho, eu percebi o quanto de questões educacionais que eu preciso oferecer, e que não é a escola, sou eu. Eu tenho que acompanhar a tarefa, eu preciso saber como é que está o caderno dele, eu tenho que olhar o caderno, eu tenho que ver como é que ele está na escola, e às vezes nós pais, nós não fazemos isso. Isso traz um sofrimento, porque é reconhecer a nossa falha como pai, como mãe daquela criança. E isso faz a gente sofrer muito. E a gente começa a justificar e querer criar a justificativa de que o problema não sou eu, é o outro. Aí vem a negação, como você mesmo falou, não é eu, é a escola, precisa voltar presencial. Não que não é importante essa questão presencial, né, o acolhimento, a relação, porque nós somos seres sociais, mas é a importância dessa interação desse pai com esse filho naquele momento ali. Isso ainda precisa ser melhorado na escola, tanto pública, quanto particular, né, quanto nós profissionais que estamos aqui, que somos pais também, nessa relação. Então, essa reavaliação do nosso papel enquanto pai. Então, é isso que a pandemia trouxe, fez com que cada pai começasse a enxergar que ele não estava sendo o pai de uma forma completa. É aquele pai que deixava na escola, o filho voltava para casa, e só quando a escola chamava é que ele percebia que ele tinha uma função ali também, que não é a escola, né? Porque a gente vem com aquele discurso ainda, a escola ensina, os pais educam. Não. Aí nós precisamos agora convergir para um mesmo ideal. Nós estamos todos aí ajudando, e de fato vem a nossa angústia, Laura, porque isso que você falou, né? Eu olho meu filho de 9 anos, eu falo assim, gente, o que ele vai ser? Eu não sei, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle. Agora, eu preciso ajudá-lo a regular emocionalmente, eu preciso ajudá-lo a criar estratégias de como ele vai lidar com aquelas dificuldades ali, eu preciso ajudá-lo a entender que escrever bonito é diferente de escrever uma letra legível. Eu preciso ajudá-lo a compreender isso e ajudá-lo a entender os próprios medos que ele tem. Eu não sei fazer, eu não consigo, né? Tudo isso é a mãe, é a família que ajuda ali, né? O pai, a mãe, quem cuida, que precisa ajudar essa criança nessa regulação emocional. Então, eu não sei se mudou o papel, ou se a gente começou a cair a ficha do que eu preciso ter esse papel ali enquanto pai, que é o que eu questiono como coordenadora de escola, que é o que eu questiono como psicóloga, e como mãe também, que eu comecei a me questionar. Falei, gente, eu não estava acompanhando meu filho. Eu não estava vendo esses pequenos detalhes aqui, que agora eu estou conseguindo enxergar. Então, vamos rever esses papéis, vamos rever a importância desses papéis na vida dos nossos filhos.
Bom, minha gente, a epidemia passará, porém, o desenvolvimento dos filhos precisam ser protegidos. As famílias, elas podem ser auxiliadas aí no enfrentamento das adversidades, recobrando e fortalecendo os relacionamentos, a autonomia, esse senso de competência, né? Gostaria de saber de vocês o seguinte: qual a expectativa que vocês nutrem em relação a esse possível futuro, né? Esse mundo pós-Covid. Então, as expectativas em relação aos contatos sociais, aos relacionamentos emocionais e físicos. Qual a expectativa de vocês? Bom, eu vou falar pelo que eu tenho visto dos meus filhos, assim, né? Do pequenininho, então, que tem 2 anos e já está desesperado para poder sair, passear, brincar, e a gente vê uma necessidade que eles têm muito grande de relacionar-se. Isso que o Rafael falou, a educação infantil, ela é muito diferente, né, Rafael? Não dá para você estar com criança e não abraçar, não pegar a bochechinha, né? E eles dão um beijo, eles querem fazer carinho, e isso é o que eu mais amo na educação infantil, né? Porque eles são muito sinceros, eles são muito sensoriais. Ou amam ou não amam, não tem o meio termo com eles, né? Isso é muito bom. E a minha expectativa eu fico imaginando eles na escola, voltando, retornando, encontrando com os amigos, falando, né? Conversando sobre tudo isso, que é essa percepção diferente do que é humano, né? Da relação, quanto é importante essa relação. E dessa relação familiar também, né? Deles saírem de casa revendo e pensando numa família diferente, que pode dialogar, que pode conversar, que pode trocar ideias, que podem acompanhá-los de maneira mais presente, buscar na escola, tudo isso que eles pedem tanto da gente, que muitas vezes a gente não consegue oferecer a eles diante do trabalho, mas que eles consigam construir essa capacidade pequena da regulação emocional, da compreensão e da empatia, né, que é de se colocar no lugar do outro. É importante a gente ver os nossos filhos tentando entender como é que os outros estão dando conta disso lá fora. Como é que eles estão fazendo? Como é que estão os meus colegas? E é isso a gente precisa começar a reconstruir para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Né, que eles entendam que o menos é mais, não é a quantidade. E eu tenho muito das ideias do Rafael, que não é a quantidade de conteúdo, mas a qualidade, e como ela é feita, e como ela é construída, é o aprender a aprender, né? Aprender a se relacionar, aprender a conviver, aprender a estar junto, aprender a brincar, a respeitar o outro, a ver os limites, aprender, né? Esse aprender a aprender. Então, eu penso que esse contato físico é importante, eles querem brincar, querem se divertir, mas é a presença do outro que a gente percebe, que eu percebo, que está fazendo falta na vida deles. Né? É o brincar junto, é o perder, é o ganhar, é estourar a bola, é chutar. Eles estão falando disso, dessa relação que também é aprendizagem. Que não é só a aprendizagem do conhecimento, mas é a aprendizagem das relações, em que eu vou ter que aprender que eu não gosto de perder, mas naquele momento eu perdi, o meu colega foi melhor do que eu. Né? Isso vai torná-los adultos melhores, que vão ter condições de compreender melhor a vida futura, que é o máximo que a gente pode oferecer para eles, né? Porque se nós pensarmos em nós como éramos crianças e quem nós nos tornamos hoje, se a gente olhar aquela criança, a gente vai ver a diferença. Né? Então, não dá para planejar futuro para os nossos filhos, mas dá para a gente ajudá-los, né? Nós podemos ajudá-los a se tornar pessoas melhores. E é isso que eu penso que a pandemia tem que trazer, né? Que é fazer com que essas crianças, que nós sejamos melhores pais e eles sejam melhores pessoas também como adultos. Agora a Laura pode fazer advogada de diabo. Não, é porque essa pergunta para mim é muito tentadora. Eu vou muito para o futuro e para o passado, mas eu não estou no presente. Então eu queria fazer o outro convite. Eu acho que é a gente focar no presente, talvez a gente fazer faxinas
né? Assim, rever Sim. conceitos, rever as formas que a gente está fazendo as coisas, né? E a gente lembrar, né? Porque do futuro eu recebi um meme recentemente que era assim: quero ver quem acertou a previsão de onde estaria em 2020. A grande maioria errou, né? A não ser os que falaram que estariam num grande evento histórico, né? Ou que estariam trabalhando em home office. Mas a grande maioria perdeu, né? Então, assim, como é um grande desafio para mim estar no presente, eu trago essa reflexão e também o seguinte, de nada é definitivo, sabe? Então, às vezes, assim, essa nossa tentativa de ter muito controle, de tentar criar uma vida que se assemelhe ao normal, sabe? Porque a gente está muito com medo das consequências de algumas coisas que a gente não está fazendo do jeito certo. Calma lá, né? Assim, olha como a gente já lidou com alguns desafios que a gente não esperava. Então, o ser humano tem essa capacidade de adaptação e de mudança, de rever as coisas. Então, eu faço o convite da gente ficar no presente e aos pouquinhos a gente vai lidando com esse futuro. É viver o presente. O ansioso vive muito o futuro, né? Né? E a gente tem que aprender a viver o presente. Eu falo isso, meu menino hoje ele fala assim, eu não sei o que eu vou fazer ano que vem. Ele falou, eu também não sei. Isso. Vamos viver agora, Tá vamos tudo brincar. bem. Se a gente vai viajar, não sei. Como é que se vai voltar a aula, não sei. Mas hoje tá legal sim. Então vamos viver o momento. Porque a gente tem essa tendência a querer viver, né? Às vezes chega professor para mim e fala, será que eu vou viajar em 2021? Eu falei, eu não sei, semana que vem eu volto a trabalhar, vamos fazer hoje. Hoje eu tenho que ver se eu vou passear, se eu vou para a roça com meu filho, não sei. É muito tentador o futuro, né? Porque ele tá ali, parece que ele é perfeito, não foi realizado. Então é muito bom pensar no futuro. É lidar com a incerteza, né? Nós hoje estamos aprendendo a lidar com a incerteza. Isso. E é bom. Pode ser que a semana que vem tudo acabe, encontre vacina e a gente fala, nossa, que ótimo. Pode ser que não, então não depende de mim. Então, é tirar um pouquinho o controle das nossas mãos, né? E esse momento. Eu acho que o próprio contexto vem também até para mostrar isso, né? Assim, essa falta desse controle, assim. O meu psicólogo, ele falou uma coisa comigo uma vez que me deixou meio... Eu sempre... Depois dessa fala dele, e aí ele complementou agora com o contexto que ele falou assim, olha, Rafael, depois de 2011, assim, do episódio, né, de setembro, a gente criou-se uma nova cultura de que a gente não sabe de onde vem um tiro, assim. E aí, o que a gente faz? Como que as pessoas fazem, né, assim, cercaram a casa com cerca elétrica, tem câmera em todos os lugares são perigosos, porque a gente nunca sabe de onde vem o perigo. E agora, porque, enfim, pode vir de qualquer lugar, ninguém esperava que naquele dia, naquele horário ia acontecer isso, depois disso criou-se o medo, né, esse medo todo, e a gente nunca sabe de onde vem o perigo, você nunca sabe de onde vem o tiro, e a gente cria isso a gente precisa de estar 100% preparado para poder lidar com tudo, com essa segurança toda. E aí chegou a pandemia, e isso ele me falou antes de pandemia, que já me deixou assim, chegou a pandemia, ele retomou nisso, ele virou e falou assim, e agora veio de novo, mas veio de todos os lados e para todo mundo. E agora a gente sabe que agora, além de não saber de onde vem o tiro, a gente não sabe, a gente tem certeza que ele pode vir mesmo de qualquer lugar, a qualquer momento, para qualquer pessoa, de alguém que está do seu lado, inclusive, sabe? De uma coisa que a gente não tem controle nenhum. Mostrar essa demonstração assim da falta de controle que a gente de fato não tem, acho que é assumir isso, assim, a gente não tem esse controle, por isso é legal essa conversa, porque abre até meu horizonte desse pensar no presente, né? Falando agora quase que de forma astrologicamente, um virginiano que gosta de saber o que vai acontecer na quinta-feira da semana que vem. Nesse lugar, assim, eu me vi muito nesse momento de, gente, a gente não tem controle. Eu sou, por certas vezes, com algumas coisas, muito crítico e muito, não pessimista, mas eu fico um olhar meio assim, opa, calma lá, quando as pessoas falam, por exemplo, assim, eu sou muito crítico desse assunto, assim, daqui para frente, por exemplo, a educação não será a mesma, eu fico meio desconfiado, assim, sabe? Falo, opa, não sei, porque o que a gente fez nesse momento foi tentar,
fazer o que a gente já faz no presencial para o online. Então, será que não vai mudar? Porque só mudou a ferramenta. Assim. Então, a educação em si, que é mais do que isso, não mudou. Então, eu fico meio... No que se refere à educação, quando eles falam assim, a educação pós-pandemia do futuro não será a mesma. Bom, pós-gripe espanhola, né, assim, que lá em 1918 já as escolas pararam um tempo, claro, não tínhamos tecnologia, mas tinha discussão de vai mudar a educação e tal. E as salas de aula de 1918 são as mesmas de 2020, a mesma estrutura escolar e curricular, inclusive, essa divisão positivista de conteúdo, claro, que entram outras questões, né? O que mudou pós-gripe espanhola para cá, porque na época espalhou-se a notícia de limão, gengibre, mel e cachaça curava, né? E aí muita gente começou a tomar, não curava, enfim. Dizem que até a caipirinha veio daí. Então, assim, o que mudou foi... Eu não pretendo fazer drink de cloroquina, sabe? Então, assim, se a gente não vai conseguir... que a única coisa que esse remédio que não funcionava lá na época, pelo menos virou uma caipirinha, tem um benefício bom, assim. Mas a educação também continua a mesma. Se a gente não vai conseguir... se a gente não vai beber drink de cloroquina, eu espero não beber um caipo cloroquina, que a gente mude a educação de alguma maneira efetiva, assim, que se seja um alerta, e aí não é o que eu estou falando de mudar, não é isso do digital, é o mudar da gente entender o que fez falta dentro de casa, porque o que fez falta não foi a questão do conteúdo, os conteúdos eles estão acessíveis, sabe? Eu acho que a discussão que a gente tem que pensar nessa, que não é nenhuma discussão sobre a educação do futuro, é uma discussão que a gente já está tendo há muito tempo e a gente pode usar agora para evidenciar, que olha, ficou evidente, o conteúdo está muito acessível, a parte de conteúdo, o aluno senta ali no YouTube, ele acha, hoje, sobre tudo. A escola é mais que isso. Essa que é a questão, porque se tudo isso passar e a gente volta para esse mesmo ponto do que era a escola, aí tá complicado, sabe? A gente conversei no início, antes, né, do programa iniciar, bate um papo com pessoa, porque alguns estados do Brasil, o norte do Brasil já está voltando às escolas, e aí eu vi algumas imagens, assim, que são os estudantes nas cadeiras separadas, uma cabine de plástico, assim, que separa um estudante do outro, e o professor ali na frente, os meninos de máscara, eu falo, para que vai voltar? O que vai ser feito ali no presencial daquela maneira, você faz no online, sabe? Assim, para os lugares que têm capacidade. A gente sabe que tem outras coisas também dentro disso, mas se for para voltar, se o novo normal for o antigo normal, eu não estou entendendo o que está acontecendo com essa... Quando se fala nessa transformação da educação, do ato de educar e tal. Né? Então, esse futuro, eu gosto de... Eu sou essa pessoa que sofro muito quando a gente... eu entendo essa coisa do presente e eu concordo, mas eu sou essa pessoa que sofre, sabe? Eu sou ansioso. TDAH diagnosticado também, sabe? Então, assim, eu fico meio louco, assim, com essa questão de... uma forma do meu autocontrole para o TDAH, do próprio TDAH, para além do meu remédio, essa coisa de eu controlar ali o que eu vou, porque senão eu vou, né, para qualquer dimensão. Então, o que eu gosto de ter esse controle, mas eu sei que, assim, o que é importante, e aí eu quero reafirmar também, isso que a Michelina e a Laura falaram muito bem, é olhar para esse presente. E olhar para o presente, eu acho que o melhor exercício para a gente, inclusive, trabalhar esse futuro é olhar para o presente. É olhar para o agora, assim. E aí eu vou aumentar um pouquinho a discussão, que é olhar não só para o tempo, mas também para o espaço. Porque o que eu tenho visto muito acontecer, assim? A gente tem falado, olha, mas em tal lugar estão fazendo assim. Vamos fazer assim também aqui que vai dar certo. Olha, mas lá lá na Nova Zelândia já voltaram. Então já dá para voltar. Né? Lá na Itália já as escolas já estão fazendo esse movimento. Olha como é que... Eu recebo muito vídeo assim, olha o protocolo de entrada das escolas lá, para as crianças do Japão, enfim.
da China, do retorno delas. Aí eu vejo uma criança assim, chegando sozinha, não tem mais ninguém chegando, ela passa por um processo de desinfecção total, assim, eu falo, gente, vamos olhar aqui para o Brasil, vamos olhar como que é o nosso território, mais do que Brasil, que é esse lugar imenso, vamos olhar para as nossas crianças, nossa cidade que vem de um jeito. A minha escola em si, assim, os meninos, antes mesmo, muito tempo antes de pandemia, desde o início do sítio, e os meninos são conhecidos pelos uniformes sujos mesmo, na rua de terra, assim, sabe? A mãe busca o menino uniforme branco, o uniforme está imundo. Eu não consigo não ver lá, por exemplo, na minha escola, eu fazendo educação, colocando os meninos com um distanciamento gigante, assim, entre eles, colocando as professoras sempre distantes, uma barreira de plástico, eu não consigo ver isso. Então, eu estou muito olhando agora também nesse sentido do presente, e agora eu percebi que eu estou olhando mais para o presente do que para o futuro. Quando a Laura e a Michelina falam isso, minha cabeça fez, opa, então eu estou talvez o tempo todo olhando para o presente, porque eu tenho essa fala assim, vamos fazer agora o que a gente precisa para poder garantir agora, porque o futuro nosso, assim, no nosso caso, é uma educação que a gente sempre acreditou de uma maneira muito específica, assim, sabe? Então, eu não consigo transformar demais ali, não. Agora, minha preocupação está nesse lugar, eu nem imaginava que estava. A conversa, além de tudo, me ajudou. Minha preocupação nesse momento está muito no presente, até porque eu sou muito crítico, tanto desse presente quanto desse futuro, que eu tenho medo do futuro que a gente vai construir aí, do lugar que a gente vai chegar. Bom, não tenho a menor dúvida que a palavra mediada é que nos humaniza. E ouvindo-os nesse momento final, eu lembrei aqui de dois grandes escritores para que pudessem participar também do nosso papo, né? Me lembrei do Carlos Drummond de Andrade, quando ele vai dizer que o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E o outro, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ele vai dizer que é dos medos nascem as coragens. Eu acho que é isso, né? Façamos, então, desse tempo presente uma aprendizagem que resulta em muita coragem para viver e conviver no mundo pós-Covid. Quero agradecer imensamente a presença de vocês que contribuíram para um papo realmente instigante aí do Canadá, na cidade de Quebec, a doutora Laura Lima Gomes, o educador Rafael Mansur e minha colega de profissão, Michelina Oliveira, aqui de Minas Gerais. Um grande abraço. Este programa é todo endereçado a você, que sempre nos prestigia com a audiência. Até o próximo programa. Um grande abraço.